Olá, boa noite. Vamos ver se alguém chega. Vamos ver se chega alguém. Ei, Daniel, boa noite. Vamos ver quem mais. Ei, Bruna, tudo bem? Ei, Pati. Vamos esperar o pessoal chegar. Gente, me diz se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. Eu vou ser muito sincera. Essa é a minha primeira live sozinha, né? Eu nunca tinha feito uma live sozinha antes. E nem mesmo no meu perfil, né? Pelo meu perfil. As lives que eu fiz foi porque eu fui convidada por alguém e aceitei porque era importante a pessoa pra mim, era importante o tema pra mim, né? Não sei. Obrigada. Eu não sei, assim, se vai chegar mais gente, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazendo uma abertura aqui, né? Vou falando algumas coisas, enquanto o pessoal se prepara. Eu avisei em cima da hora, porque eu tive que escolher entre fazer uma faxina e divulgar a live. E, assim, minha casa tá limpa, né? Agora a live, algumas pessoas viram e outras não. Então, assim, vocês fiquem à vontade pra falar alguma coisa, até perguntar mesmo, né? Porque aí eu sei que eu não sinto que eu tô conversando sozinha, tá bom? E eu falo muito, gente, então vocês sintam à vontade pra intervir também. Então, vamos lá. Eu tenho um papelzinho aqui com anotações, porque eu não sou boba, né? Me preparei pra essa live. Porque eu sei que tá aqui, não tá aqui porque tá sobrando tempo, né? Ninguém só tem tempo sobrando agora. Quem tá aqui porque sente que tem algo que oferecer pra ele. Então não seria justo eu chegar aqui como quem terminou de fazer uma coisa qualquer e apareceu aqui porque tá sobrando tempo nem nada. Então vamos conversar e eu vou tentar oferecer algo do que eu tenho sobre o assunto pra vocês. E eu espero que seja útil. Não sei se vocês conhecem, tem um rapaz que chama Jordan Peterson, né? E ele tem 18 regras para a vida. E uma dessas regras que ele fala sobre, a partir do momento que a gente tá ouvindo alguém, a gente tenta se colocar como se a pessoa tivesse algo a oferecer pra gente, né? Por mais que, a princípio, pareça uma pessoa pequena, com pouco a oferecer. Então, vou pedir também, se não for abusar da boa vontade, abrir o coração. E eu sei também que isso é chato, mas se vocês quiserem mandar essa transmissão pra alguém, né? Vocês clicam aqui nesse aviãozinho e se cada um mandar pra 2, 3, 8 pessoas. Eu não sei fixar tema de live, desculpa, gente, que constrangimento. Dá pra alguém fazer isso pra mim? Dá pra fazer isso? Eu acho que dá, né? Acho que dá outra pessoa entrar. Então, desculpa o meu constrangimento, eu vivo da tecnologia, mas eu não domino ela. Então, vamos lá, né? Gente, eu sou a Nina. Muitas pessoas me conhecem do Facebook, né? Eu demorei muito a entrar no Instagram. Eu tinha um certo até preconceito com o Instagram. E porque eu achava tudo muito superficial, né? A gente acha, né? A gente tem sempre uma opinião sobre aquilo que a gente não conhece. Então, eu resolvi fazer uma mudança de vida. E eu vou explicar pra você. Alguém tá me pedindo aqui pra fixar a live. Se alguém quiser me explicar como faz, eu faço. Deixa eu ver se tem como aqui. Realmente eu não sei. Então vamos lá, né? Vocês vão informando aí quem perguntar. Mas eu demorei muito a entrar no Instagram. Eu entrei por quê no Instagram? Porque eu sempre gostei muito de escrever. E um dia meu esposo falou comigo: nossa, você não escreve mais, né? Você não escreve, você não lê mais, você não escreve mais. E eu fingi de boba, né? Mas isso mexeu muito comigo. E assim, eu gosto muito de política. Tem gente que odeia, né? Eu gosto muito, eu realmente gosto. E chegou um momento da minha vida que eu percebi o que o ministro da infraestrutura ia fazer na hora do almoço, mas eu não sabia escrever, né? É claro, alguma coisa ou outra eu sabia escrever porque eu tive um pouco de alfabetização, né? Eu comecei a ser alfabetizada, mas eu não dominava a minha própria língua. Então, tudo isso mexeu muito comigo. E eu tive que perguntar, não, algo precisa mudar. E assim, eu sei que muita gente teve contato com a educação, com os bons professores só nos últimos 2 anos. Mas eu, por exemplo, eu tive contato com bons professores, isso que muita gente considera o suprassumo da educação, não foi hoje, não foi ontem, não foi no passado, né?
Muita gente que conhece o Ítalo Marcilli, conhece o Ícaro de Carvalho, conhece o Taigara, o Rafael Nogueira, o Nadalim, todas essas pessoas, né? Tem gente que conheceu eles há 2 anos, 3. Eu os conheci, quando eu falo conhecer, é tomar nota da existência deles, há 7, 8 anos atrás. Porque aí a gente estudava, né? Estudávamos no mesmo grupo de estudos. Pausa aqui pra gente tentar fixar essa live. Se der errado, vocês me perdoem. Vamos lá. Rapidinho, rapidinho. Vê se vai. Ai, gente, desculpa, eu não sei fazer isso, me perdoa, a gente vai falando aí. Mas enfim, eu conheci essas pessoas, não foi hoje, não foi ontem, não foi outro dia, eu os conheci há 8 anos. Mas a diferença entre mim e eles, além do abismo, né, intelectual que existe, espiritual e tudo mais, é que eles tomaram conhecimento que algo precisava feito e eles fizeram, sabe? Eles tomaram nota que a vida precisava ser mudada e eles mudaram. E já eu tive nota e eu continuei postergando, né? Eu deixei pra amanhã. E eu fui deixando pra amanhã, fui deixando pra amanhã e se passaram 8, 9 anos. E quando eu me dei conta que as coisas que eu estou fazendo hoje eu queria ter feito há 9 anos, isso mexeu muito comigo. Então eu falei, ó, algo precisa ser mudado, né? Porque agora já não estava mais em jogo só a minha vida, a minha educação, a minha liberdade, mas também dos meninos, dos meus filhos. E então eu demorei a fazer isso e hoje eu tenho que simplesmente trocar a roda com o carro em movimento, né? Então aqui estou eu. Então é isso que eu queria oferecer para vocês. Eu demorei muito a mudar, eu tomei consciência de que algo precisava ser mudado e eu demorei 8 anos para fazê-lo. Então eu decidi me dedicar para que outras pessoas não fizessem isso. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi me livrar de algumas redes sociais, tipo o Facebook. Não que eu não gostasse, eu gosto muito. Mas eu percebi que eu tava tirando tempo de algo e colocando ali, né? Então eu falei assim, não, eu preciso recobrar minha consciência. Então, olha, o que eu tive contato nesse momento? Nós resistimos, né? Nós estamos aqui e nós sentimos muito incômodo. Eu converso com muitas pessoas, com algumas, especialmente mulheres, né, que se abrem para conversar comigo e elas dizem uma coisa que é muito interessante. Eu olho no espelho e eu não gosto de quem vejo, né? E aqui eu não falo só de uma questão estética, porque a estética você simplesmente muda de alguma forma ou de outra, passa maquiagem, né, escolhe um filtro. Mas tem gente que simplesmente se olha no espelho e fala, eu não gosto de quem sou. E tem um provérbio que eu gosto muito, até anotei ele aqui, e eu ficava brincando com minhas amigas, né? Que ele que fala o provérbio 31, que ele fala assim da mulher virtuosa. E tem uma parte que fala que ela se levanta antes do dia clarear e organiza o serviço das servas, né? E eu brincava que a única coisa que me faltava para ser uma mulher virtuosa era as servas. Mas olhando com uma certa seriedade e profundidade, faltava muito mais que isso, né? Faltava todas as virtudes ali descritas. E uma coisa que é muito interessante, porque assim, uma coisa que me impulsionava para frente é a educação dos meus filhos. Então, eu olho para aqueles três seres humaninhos e falo, não, essas crianças precisam ser educadas. E educação não é só deixar a vida levar, né? As circunstâncias vão levar. Ao contrário, nós seres humanos, em uma aula de teologia eu tive um exemplo muito interessante, né? Que explica que nós seres humanos estamos inclinados para o erro nesse sentido. Que é muito mais fácil nós decidirmos pelo erro do que pelo acerto. E isso é verdade mesmo, né? O erro é muito mais fácil. A sensualidade, a concupiscência, a gula, é tudo isso mais fácil. Já o correto é com um rompimento e muitas vezes um rompimento muito brusco disso. Então, como que eu vou ensinar aquelas crianças a romperem com algo se eu mesmo não estou rompendo? E é uma coisa muito interessante porque, assim, eu frequento a igreja já há quase mais de 10 anos, né? E antes disso eu já não era, assim, uma pessoa muito aventureira, minha vida não era nenhum clipe do Matanza, nem tudo tipo. Mas a gente tinha os vícios, né? E eu fui, nessa caminhada eu fui mudando algumas coisas. Mas uma coisa que eu percebi é que é o seguinte.
Eu não era nem ruim, a ponto de me sentir deslocada nesses lugares, e eu era nem boa a ponto de me sentir que eu assim, tava um pouquinho acima, não dos demais nas pessoas, mas em questão de virtudes. E então eu estava sempre ali no meio, né? Na mediocridade. E assim foi até alguns meses atrás. Não que hoje eu já esteja me restabelecida, mas hoje eu tenho a noção dessa urgência da mudança. E como que eu disse, né? Deixando para amanhã, se passaram 10 anos. Então, eu me fiz uma pergunta. Qual é o meu lugar nesse mundo, né? Como ter uma vida com sentido? Como fazer até uma diferença nesse mundo? É algo até meio olhar acima demais, mas como fazer diferença nesse mundo para as pessoas? Então, uma amiga partilhou uma frase comigo de uma conversa que ela fala que é muito interessante, que a nossa vocação, a gente não descobre assim, exatamente, retiros, encontros e leitura exatamente, né? A nossa vocação a gente descobre no serviço do outro. E nisso eu falei, não, então me colocar ao serviço do outro, né? Então, e não poderia ser um serviço medíocre, eu precisava mudar, chegar nas pessoas e para que meus filhos colhessem os frutos disso. A educação é uma tradição, a gente só passa para frente aquilo que a gente tem. E eu não tinha virtudes. É claro, aquela coisa, né? A gente tem uma coisa ou outra ali, mas sempre no meio, sempre medíocre, né? Então eu falei, qual é a primeira coisa que precisa ser mudada na minha vida? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita... Dormir pra mim é, assim, o suprassumo da minha vida. Dormir é, assim, o que eu mais gosto de fazer nessa vida e sempre gostei. Quando eu era pequena, eu dormia no carrinho de cimento, eu já dormi. Teve um episódio que eu costumava brincar na casa de uma vizinha, fomos brincar de esconde-esconde. Eu deitei ali, eu juntei as cadeiras, né, deitei ali debaixo da mesa pra me esconder e ali eu dormi. Aí foram lá, me procuraram no bairro inteiro, estavam prestes a chamar a polícia, aí alguém foi puxar a cadeira, eu tava dormindo. Eu já dormi num assalto. Eu fui dormir na casa de uma tia, ela era empregada doméstica, né? E a patroa ia sair. Ela falou assim, vamos dormir aqui comigo, pra mim não ficar sozinha. E eu fui dormir, né? Eu só sei que eu acordei, a minha tia tava discutindo com o ladrão, que a minha tia é meio barraqueira assim. Aí minha tia tava discutindo com o ladrão. Você não vai entrar aqui não, não tem que lá, não tem que lá. Aí eu falei assim, ele foi embora, eu voltei a dormir. Eu acordei com um coturno no meu assim, passando do meu lado. Era a polícia, né? O ladrão já tinha chegado, tinha ido embora, a polícia chegou. Aí eu falei assim, não, agora eu tenho que levantar. Mas aí eu levantei. Mas sempre foi assim. Tem até um episódio até engraçado, que hoje é engraçado, né? Mas na época não foi não. Porque eu tava namorando, tava com meu noivo, né, na verdade. A gente tava conversando sobre a relação. Então, quando pensa que não, ele abriu o coração pra mim e ele olhou pra mim, eu tava dormindo já há algum tempo. Então, essa era a minha história. E quando eu fui lá, tive filho, a minha família ficou realmente muito preocupada porque achou que a criança ia rolar da cama enquanto eu dormia, né? Ela ia passar mal, ela ia sufocar porque a criança dormiu, né? Mas aí, graças ao bom Deus, eu consegui, assim... Eu percebi que os meus filhos me davam uma certa reação pra vida. Aquela força, aquela coragem que eu não consegui antes, eu consegui nas crianças. Mas até então, não tinha sido suficiente. E eu fico assim, uma certa... Eu converso com muitas mulheres, né? E eu percebo que todo esse roteiro de dificuldade que eu vivi, e homens também, assim, mas eu não fico de bate-papo assim, mas uma partilha ou outra, eu percebo que todo mundo vive isso. Que você tá ali, não tá satisfeito com aquela situação, e você posterga, ignora, né? Não encontra solução. E então, o que eu queria passar aqui a princípio, né? Que primeiro de tudo, o Futoshin, ele diz que há 4 formas de resolver um problema, vamos dizer assim, afastar de uma grande dor, né? E há situações pra gente que viraram uma grande dor. Aquilo que era algo pequeno, que é algo mínimo, viraram uma grande coisa porque a gente realmente não soube dar uma resposta para aquilo no tempo adequado. Eu lembro de um episódio muito legal que eu tava no grupo de jovens e chegou um amigo nosso que ele era muito sábio e ele replicou algumas palavras de João Paulo II, né? São João Paulo II, no discurso deles aos jovens aqui no Brasil. E ele falou assim que o jovem, e aqui eu espalho para o indivíduo, o ser humano no geral, ele não tem medo do desafio, né? A gente não tem medo do desafio.
a gente tem medo de uma vida sem sentido. Então ali e nisso tem sido comum. A gente tem vivido uma vida sem sentido e você tá lá num casamento que muitas vezes, tá, você ama aquela pessoa, gosta dela, tem uma convivência às vezes boa, às vezes ruim, mas você, naquelas pequenas coisas, você não se empenha para dar certo. Até que um momento que aquilo acaba, né? E aquilo acaba. A gente não pode achar que um casamento, por mais que tenha um voto de eterno, ele é eterno por si só, né? O casamento faz eterno as pequenas coisas. Eu até falei uma coisa essa semana, talvez alguém tenha lido. Eu contei uma história, sempre contei uma história, né? Tô sempre contando. Que o meu esposo, desde que nós casamos, ele sempre fez café pra mim. Como ele sempre acordou mais cedo, pelos motivos que eu já disse, então ele sempre fazia café e às vezes trazia até na cama pra que eu levantasse, né? E ele sempre fez isso. Só que aí, depois de um tempo que eu consegui acordar um pouco mais cedo, eu passei a ser a pessoa que faz café. E um dia eu tava muito chateada, o pessoal aqui em casa já tinha comido outra coisa, eu falei assim, não precisa de café. Aí minha consciência falou, não, mas pra você sempre teve o café, né? Nunca te faltou o café. Aí eu falei, não, então vou fazer o café. Então fui lá, fiz, entreguei. Então pensei, porque como a gente se atém, né, às promessas máximas do matrimônio, não, vou ficar com você até a morte, vou ficar com você até na doença, né, vou fazer todo o sacrifício, vou me atirar numa bala por você. Se você não consegue fazer um ato simples, né, que é um café, uma renúncia, uma dor. E então assim, nesse encontro, né, esse encontro do eu. Então, aqui o meu ponto que nós estamos fora de nós, daquilo que nós somos chamados a ser. E todos nós somos chamados a ser algo grande, né? Porque a partir do momento que você impacta a sua própria vida e a vida do outro, você faz algo grande. Se hoje a gente vive na mediocridade, é porque a gente ignora aquilo que nós somos chamados a ser. E o que nós somos chamados a ser? Né? Tem uma santa que essa felicidade, esse encontro, não é sentir grandes coisas, né? Nós não somos seres fisiológicos, nós não somos animais, que a gente está sempre ali sentindo, a gente está ali agindo pelo aquilo que a gente sente, né? Por instinto. Um cachorro tá lá, ele é fiel e tudo mais, mas se você está sendo atacado e oferece a ele ali um bife, ele vai optar por aquilo, né? Se ali é mais confortável para ele, sei lá. Eu até brinco que duas coisas que a gente não confia, né? Em criança e em cachorro, porque eles não são donos de si. E então é isso que nos diferencia, né? Tanto do animal como da criança. A criança ela não é dona de si porque não tem maturidade. O animal ele não é dono de si porque ele é irracional. Então, e nós adultos, infelizmente, por uma série de coisas, intencionais ou não, nós perdemos o domínio de nós mesmos. E aqui, Jesus fala que não tem mandamento maior que amar a Deus e o próximo com a ti mesmo, né? E como a gente ama o próximo, se nós ainda não nos amamos? E o amor aqui não é satisfação, né? A gente está sempre se colocando como vítima em algum lugar. Eu mereço ser satisfeita agora por alguém ou por algo, porque eu arrumei muita casa, né? Limpei a casa demais hoje, então eu preciso de uma recompensa por isso. Eu cuidei dos meus filhos, né? Então eu preciso de recompensa. Nossa, saí para trabalhar às 6 horas da manhã, voltei 6 horas da tarde, né? Alguém precisa me recompensar por isso, eu preciso de um descanso maior, eu preciso, sei lá, né? Que alguém uma retribuição material, né? Ou emocional, que é um tapinha nas costas. Então a gente tá sempre se colocando vítima, mas vítima de quê, né? Da nossa própria obrigação, da nossa própria realidade que a gente vive negando. Então, nós não somos vítimas de nada disso, né? Ao contrário, a vítima verdadeira e perfeita e imaculada é o próprio Cristo. Nós somos muitas vezes o próprio algoz. Então, a gente tem que parar de olhar por nós mesmos, sair um pouco da gente e nos colocar no nosso lugar. Porque a partir do momento que a gente se coloca no nosso lugar, a gente pode ir para um caminho certeiro, né? Nós não podemos ser como setas, sempre apontando para os lugares sem ter ido, né? Um dia hoje a gente não presta conta de nada, né? Mas um dia prestaremos conta, vamos prestar conta, ou vendo nossos filhos sendo negligenciados, né? Vamos ver isso, ou ver perder nossos entes queridos por falta de um empenho nosso, ou perder trabalho, né? Quantas vezes a gente observou a gente perdendo coisas importantes na vida por muitas vezes desvio moral, né? Desvio de caráter. Eu lembro até de uma história, eu conto muita história, porque eu acho que a gente aprende muito com elas. Uma pessoa, ela entrou de férias, né? Entrou de férias.
e falou assim, e não conseguiu viajar. Ela planejava fazer uma grande viagem pro exterior e não conseguiu. Aí ela falou assim, ó, vou comprar um celular pra mim. Aí ela falou, fez um empréstimo de R$ 3.500, comprou um celular. Falou assim, ó, vou comprar esse celular pra mim porque eu não consegui viajar e eu mereço. Eu falei, ah, beleza, né? Cada um faz o que quer. Aí, só que aí, chegando no final das férias, ela foi lá e... Ah, que sabe, eu vou viajar. Aí foi lá e fez outro empréstimo pra que pudesse viajar. Ela falou assim, ah, não, mas é porque eu mereço, sabe? Eu mereço, eu tenho esse mérito. E se a gente for olhar pra gente, pro nosso história, a gente não merece nada, né? E cada vez que a gente busca essa autossatisfação, a gente rompe, né? É aquela velha história que quando aquele dinheiro é batalhado, suado por algum motivo, a gente valoriza ele. É diferente daquilo que quando a gente acha aquele dinheiro no chão, você pega ali e gasta com a primeira bobeira que você vê. Então, quando as coisas não são fruto de um trabalho, a gente vai lá e perde aquilo com muita facilidade. Então, a gente tem que se situar. Eu estava falando que Futoshin diz que há 4 formas da gente situar, né, e iniciar essa caminhada pela busca das virtudes. Ele diz que a primeira delas é a introspecção, né? Você tá ali e você se retira. Então, como você faz isso? Ele dá o exemplo, por exemplo, do filho pródigo, né, que antes dele recobrar, ir lá ao pai, pedir perdão, pedir desculpa, o que ele fez? Ele primeiro, ele olhou para si mesmo, né? O próximo como a ti mesmo, né? Antes de chegar no próximo, a gente olha pra gente mesmo e fala, não, o que eu fiz, né? O que eu tinha e o que eu tô buscando. Então, a primeiro passo que a gente fala, não, o que eu tenho potencial de ser, o que eu quero ser, aquilo que eu sou chamado, aquilo que eu sou chamado a servir o outro, qual é a pequena renúncia e o que eu tô agora. Então, a primeira a gente faz esse pequeno exercício. E depois tem o segundo, que é o afastamento das situações que nos faz cair, né? Eu acho que assim, a gente precisa de um certo heroísmo até, né? São José Maria fala que do minuto heróico. Ele atribui esse minuto heróico ao ato de levantar. Não, a hora exata de levantar, né? Sem debate com a cama, né? A Bia conta a história do travesseiro, sem debate, sem discussão de logo. Você simplesmente pega e faz, né? Tem algo a ser feito? Você faz. Eu lembro até de uma pergunta que me surgiu sobre aqui em casa, né? A dinâmica aqui. Eu achei muito legal porque eu sabia o que era, mas não sabia explicar. Aí eu vi a live do Ítalo Kassami e eles falaram: ah, você ajuda sua esposa nas tarefas domésticas? Você ajuda seu marido na renda? Ele falou assim que não existe isso, né? De ajudar um ao outro. Você vê um sofrimento ali e supre. Você vê uma demanda ali, uma dor, e você sofre. Você vê sua esposa ali com 2 meninos, né? Que são 3. Com 3 meninos ali, com fogão quente, a criança chorando e puxando a saia. Isso aí não é nada extraordinário, é o ordinário, sabe? A criança chorando, a saia, a panela quente, esse é o ordinário. Então você vai ali e vê isso, o que você faz? Ah, vou sentar aqui com meu celular, vou ler um livro. Não, ali tem uma dor, né? É a dor das crianças que não têm atenção, é a dor da esposa fazendo o seu feito. Então o que você faz? Você vai e supre, né? A gente alivia a dor, né? A gente vai, como que eu vou aliviar aquela dor? Da mesma forma, é um irmão, um tio, né? Ele tá com um problema. Eu vejo que a gente debate muito pra ajudar e que é pouco debate quando você quer ser ajudado, né? Então, você vê ali um irmão, uma mãe, uma avó, como que eu vou suprir aquela dor, né? Ver a dor de um vizinho, né? Ver a dor de um amigo. Aquela pessoa tem uma dor, né? Como que eu vou supri-la? E é mais ou menos aqui em casa. Aquela criança tem uma dor, né? E a dor dela não é aquela que ela exige naquele momento. É a dor da própria tendência para os vícios. Infelizmente, a criança tem isso. A gente olha para aquele bebezinho ali, lindo, bonito, que sorri, que é você o tempo todo. Naquela criança ali tem uma inclinação, a tendência natural daquela criança é que ela se direcione para o mal. E ela fará isso se não houver uma intervenção. É uma intervenção nossa, intervenção divina, né? Que acontece, mas cada vez menor, intervenção da sociedade, da igreja, alguém que interfira. E a nossa tendência como humano é encaminhar para o mal. Se você se deixar a vida te levar, essa vida vai te levar para a morte, né? E, infelizmente, não é só a morte do corpo. Você morre muito maior. Um escritor, ele chama Rodrigo Gurgel. Eu gosto muito dele. E ele escreveu um textinho que mexeu muito comigo, né? Ele escrevia assim que... Na verdade, eu nem lembro do texto, eu lembro só de uma frase. Ele falou assim: nós precisamos ter uma vida sem contradição.
E isso é verdade. E ele foi nisso, né? Ele conseguiu descrever aquilo que eu tava sentindo. Uma vida sem contradição. Uma vida que não se choque. Um exemplo disso é porque, vamos dizer assim, nós temos uma vida privada e a gente se revela às pessoas à medida que ela nos ama. Tem uma questão muito forte que eu até escrevi sobre isso há alguns dias, mas talvez eu tentei não ferir ninguém, assim, não ferir ninguém porque é uma coisa meio que delicada, porque a gente tá sempre falando o problema, né? Tá sempre contando o problema para as pessoas. A gente tá reclamando do trabalho. E com isso eu não tô falando isso, é porque eu converso com muita gente, eu não quero que as pessoas deixem de conversar comigo, mas apenas conversar, colocar a conversa no lugar certo. Um amigo que tem um diretor espiritual igual ao meu, ele é um funcionário público, trabalhava 4 horas por dia, e ele fala, não, meu serviço é horrível. Ele falou assim, não fala que o seu serviço é horrível. Não fala que o seu serviço é ruim. Não fala que seu lar é ruim, que sua casa é insalubre, né? Não fica repetindo essas coisas. Não fala que seus filhos são desobedientes, que sua rua é violenta, que tem droga, essas coisas. E com isso você não nega a realidade. Ao contrário, você assume a realidade. Os santos padres da patrística tem uma frase muito inteligente que aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Né? E no caso eles estão falando aqui de Cristo assumir nossas dores para redimi-las. Mas o mesmo nós podemos fazer com relação à nossa realidade. Para a gente redimir aquela realidade, primeiro a gente assume ela. Porque você tá ali com o seu marido. Seu marido, sei lá, ele é um gordinho, ela é um magrelinho, a sua esposa, né? Já passou lá na 4ª gravidez e as coisas já não tá mesmo, não tá igual antes. A sua paróquia, né, tá ruim, o seu pároco é ruim. Ali tá seu trabalho naquilo, ou seus clientes não são bons. Aí você fica, nossa, que saco, mais isso, vou enfrentar mais isso hoje. Nós, esses bando de menino mal educado, esse marido que não tá, né, esse marido que sei lá, deveria estar na academia, deveria perder uns quilinhos, sei lá, deveria, né, meu marido fica o dia inteiro deitado e podia consertar essa lâmpada, né, eu tenho que ficar pedindo, lembrando ele de 6 a 6 meses, então você deixa de ser, você fica ali lamentando por aquilo o tempo todo, de tudo o tempo todo. E o que isso faz? Não faz nada. Você se sente aliviado porque ter reclamado. Bom, já reclamei, né? Já não preciso fazer mais nada. Eu reclamei desses meninos mal educados, né? Então, tá todo mundo vendo que eu tô insatisfeita. Então, basta eu estar satisfeito. Não, isso é reconhecer aquilo, né? Como o Futoshi diz, é o primeiro passo. Reconhecer e isolar. Reconhecer e isolar o problema. Não, aquilo ali é um problema real. Mas, e com isso, eu não tô falando pra gente negar a realidade. Como eu disse, é assumi-la. Assumi-la com coragem, com verdade. Assumir aquela realidade. Porque a partir do momento que você assume, você tem uma decisão, né? Eu até falo que quando o assunto é casamento, mas tem outros pontos, né? Diante de uma situação, um problema, você tem 2 soluções, né? Ou a transformação ou a aceitação. Vamos supor, sei lá, o seu marido chega em casa todos os dias jogando as coisas no chão. Então você tem duas opções daquela. Ou você, não, eu tenho capacidade de recolher aquilo e colocar no lugar e não vai ser um problema pra gente. É só recolher. Ou isso é aceitação, ou você transforma. Olha, dá uma forma de. Olha, esse horário aqui que você chega às 7 horas, eu já passei o dia inteiro gritando com o menino, eu já passei o dia inteiro né, amamentando, deitada, não consegui fazer. Você pode pelo menos retirar isso? Aí você vê o que é realidade para sua realidade. Diante de um trabalho ruim, você tem 2 opções. Ou você transforma aquela realidade, assume com destreza, assume com coragem, né? Assume com toda a sua força do ser. Não, eu não queria estar aqui, eu quero uma coisa melhor, mas aqui eu vou fazer com toda a força do meu ser, né? Diante de um marido que às vezes você olha, eu queria ter um marido melhor. Então você fala, vou mudar essa realidade. E tem uma frase que eu repetia muito na adolescência que fala assim, Senhor, transforma o mundo, mas começa por mim. E também, vai de encontro com o evangelho, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformar-vos, né? Vocês, se transformem. Não conformei com nada disso, mas transformem vocês. Então a gente muda diante dessa realidade, muda nosso coração diante dessa realidade. Não tá bom, mas eu vou dar o melhor de mim aqui, até o que eu possa mudar. Isso é que a gente percebe quando isso acontece, que tudo muda. Vai mudando. Quando a gente abre o nosso coração para essas coisas, eu sei que parece meio papo de hippie, mas não é. Eu sou uma mãe, eu moro num lugar, eu tenho 3 filhos, eu tenho um marido. E muitas das dores que vocês viveram, eu vivi também.
né? As noites em claro que vocês passaram com uma criança ou lamentando a falta de uma, eu passei também. Né, já passei noite com criança no hospital, já entreguei meu filho no hospital sem saber se eu ia encontrar com ele de novo, né, já pedi a Deus se fosse levar um filho meu, levasse na infância enquanto tem inocência e que desse força para superar. Então, assim, eu tô inserida na realidade, sabe? E cada um tem a sua realidade. Então a gente pega, assume e muda. E por que eu falo isso? Eu vejo que a gente tem mania de se deleitar, né? Primeiro a gente se deleita com quão nós somos bons, né? Eu sou bom porque eu cuido dessas crianças aqui, eu sou bom porque eu faço comida para esse marido, eu sou bom porque eu trabalho, saio cedo, pego um ônibus lotado, porque esse cliente aqui me pediu 3 coisas, eu fiz 5 para ele, olha como que eu sou boa, né? Eu respondi as mensagens dele, né? Olha como que eu sou bom. A gente se deleita com uma enganação de nós mesmos, né? A gente, isso tudo mentalmente, né? Aquele exercício mental. Então a gente vai lá, se deleita fica lá imaginando, nossa, aquele rapaz é bonito, né? Meu marido podia ser assim, nossa, lá o marido da fulana, trocar a lâmpada pra ela assim que ela quer. O meu marido, eu preciso lembrar ele todo ano que a lâmpada ainda tá quebrada. A goteira já virou poça, ele ainda tá esperando pra trocar. Não, podia ser assim. Não, olha o filhinho da fulana. Mas por trás de toda vitória e tudo que a gente vê há uma luta por trás, né? E a gente não revela. Eu acho que eu perdi o fim da meada que eu tava falando das pessoas que lamentam muito a vida. E assim, isso se revela para as pessoas à medida que ela nos ama. Veja bem, um irmão na família sadia, né? Minimamente sadia. Irmãos bate, briga, mas existem, né? Você tem um irmão, você sabe que ele, com sua mãe, com seus irmãos, vocês brigam, mas vocês têm alguma coisa que os une. Então vocês têm liberdade de partilhar algumas coisas com o irmão que vocês não têm com um estranho na rua. Vocês têm uma intimidade para partilhar com o cônjuge de vocês, uma coisa que vocês não têm como partilhar com um estranho na rua. Então, porque aquela pessoa tem um compromisso com você. Então, e quanto maior o compromisso com o que a pessoa faz contigo, você revela mais. Mas tem algumas pessoas que vê qualquer pessoa e despeja, tipo assim, toda a vida em cima dela, né? Eu lembro uma vez, então, minha amiga, que tá até aqui, ela tava lá com aquele aquele barrigão, né, de final de gestação, cansada, dolorida, querendo que o menino nascesse. E eu tava com um problema, né? E nem era um problema, assim, aquele problema recorrente que a gente tá sempre reclamando dele. Aí ela foi me chamou no WhatsApp pra falar alguma coisa. Eu falei, não, é minha deixa. Eu vou reclamar. Eu posso reclamar, né? Eu quase não reclamo de nada, mas aqui eu vou reclamar. Aí eu falei, escrevi a mensagem. Eu falei, não, apaguei. Eu falei assim, não, mas vou só desabafar com ela. Aí eu escrevi, eu fui lá, apaguei. Aí eu falei pra terceira vez, eu falei, gente, a mulher tá grávida, né, com o barrigão lá. Nada que ela... E já falei isso com ela, o que ela poderia ter me falado, ela já falou, né, eu vou lá lamentar. E eu sei que ela vai tomar a minha dor, ela vai sofrer com a minha dor. Então, eu vou jogar um fardo numa pessoa que tá ali disponível gratuitamente, generosa pra mim. Por quê? Sabe? Aquela pessoa ali tá precisando de carinho, generosidade. Falou, minha filha, você tá aqui grávida, com esse barrigão, eu tô contigo, quer uma roupinha, precisa de alguma coisa, de um carinho, né? Mas não, a pessoa bate a porta e você fala, não, vem cá, que eu vou colocar um fardo nas suas costas, né? Pra você carregar comigo. Então, não é assim. Uma coisa você fala, ó, eu tenho uma pessoa pra conversar. Olha, fulano, eu tô com esse problema pontual e você pode me dar um conselho pontual, né? Mas aquela reclamação recorrente, isso não ajuda, né? E muitas vezes você acaba expondo uma terceira pessoa. E é o que eu falei de uma vida sem contradição. Imagina, por exemplo, se um cônjuge seu pegasse o celular, né? Ver às vezes você lamentando dele, lamentando. E quando eu falo essas coisas, tudo que eu tô partilhando aqui, não quer dizer que eu não faço ou nunca fiz. Mas é porque eu procuro fazer assim. Eu tenho ciência que eu preciso disso pra viver uma vida na verdade. E quando a realidade é o primeiro passo para a verdade, né? É um caminho. E quando eu tô falando de uma vida sem contradição, então é isso, né? Se sua vida, aquilo que você tenta fazer que seja privado, fosse exposto em algum momento, em algum dia, aquilo te traria orgulho ou constrangimento, né? Quantas vezes nisso eu tenho até um certo orgulho do meu esposo, né? Que ele chega a ser até um pouco radical com isso. Ele que me ensinou a falar a verdade. E não é que eu quisesse mentir, né? Eu era muito diplomática. E aquela mentiria social, e meu marido é muito literal. Por exemplo, às vezes eu tava no telefone, ele falava, não, avisa aí que nós estamos chegando. Ah, estamos chegando, mas quanto tempo?
Ah, 15 minutos chegando. Ele, não, a gente não vai chegar em 15 não, vamos chegar em 18. Eu falei, não, mas pra 15 e pra 18 são 3 minutos, não posso falar 3 minutos. Ele falou, não, vamos chegar em 18. E às vezes eu ficava até meio constrangida, porque às vezes eu tava conversando com alguém e ele interferia e colocava. Mas esse radicalismo que me afastou do erro muitas vezes, né? E todas as vezes que expuseram meu esposo pra mim, me expuseram com uma história bonita de verdade. Então, que bonito, né? Meu marido foi exposto pra mim algumas vezes. Algum amigo que veio partilhar alguma coisa que falou, veio falar dele. E o que eles tinham pra falar do meu marido era uma coisa boa, coisa da verdade. E isso não é que a gente não tenha defeitos. A gente tem. Mas nosso defeito a gente coloca no colo da quem a gente ama. E que não vai expor a gente. Não vai expor nossa família. Porque a partir do momento que a gente conversa algo com alguém, a gente acha que a pessoa tá sendo neutra. Mas não tá. Primeiro, tá fazendo um juízo da pessoa. Se a pessoa conhece só a esposa, ela vai ficar ali falando mal, né? E a gente não vai saber nunca. Vai ali fazendo mal, fazendo... e só escuta uma versão. Então tem uma visão errada da outra. E ela faz um julgamento. A gente faz julgamento o tempo todo. E não tá errado. Você vai atravessar a rua, você olha lá e você julga. É seguro ou não atravessar? Você olha para uma criança se comportando mal, você julga. Ó, eu não quero isso para meus filhos, ou não, essa criança se comporta bem, eu quero esse exemplo com meu filho. A gente tá julgando o tempo todo, né? Então, quando a gente encontra alguma coisa, você acha que tá encontrando ali um advogado, mas muitas vezes é um juiz. E ele vai ter que tomar uma decisão sobre aquilo. E isso expõe. Então, voltando aqui à vida sobre sem contradição, todos os santos, sem contradições, né? Todos os santos, eles foram expostos. Ninguém é chamado de santo sem ter sem ter toda a vida exposta. Então aquelas pessoas faleceram e expuseram a vida dela. E o que encontraram ali? Verdade, encontraram amor, verdade, generosidade. Tem um santo, eu vou esquecer que a Bia vai saber me falar. Não lembro se era São Felipe Neri, mas ele era conhecido como um santo extremamente pacífico, né? Aquele santo paz e amor e tudo mais. E quando ele faleceu, foram no quarto dele, no escritório, uma coisa assim, e encontraram a mesa de estudo dele totalmente arranhada por baixo. Porque ele preferia descontar a raiva dele no objeto e dar o amor para os outros do que fazer o contrário, né? Descontar nos outros essa raiva. Então, ele era conhecido como uma pessoa amorosa, porque ele soube viver isso, né? Essa vida limpa, sem contradição. E quando eu falo isso, eu não tô dizendo que a gente tem que... Ao contrário, né? São Francisco Sales, obrigado. Ele não quer... dizendo aqui que nossa vida tem que estar toda exposta, bonita. Olha aqui que eu tô bonito, que eu tô fazendo. Não, mas aquilo ali no privado, no guardado, que você faz que acha que ninguém tá vendo... Um dia isso pode ser exposto, né? E que seja com a verdade. E com isso eu não tô dizendo assim, não, então quer dizer que um dia eu vou estar ali limpando o nariz, isso vai ser exposto? Não, se te expuserem, sei lá, indo no banheiro, limpando o nariz, vão te expor. Pode ser constrangedor e provavelmente será, mas não é algo imoral, não é algo errado, sabe? Não é algo assim que você precisa esconder. Olha, gente, eu vou no banheiro mesmo, limpo o nariz, todo mundo vai, então é isso mesmo. Quantas vezes, né? Que feio é, né? Que quando a gente... Eu lembro a história que uma pessoa falou, olha, fulano, eu não... Quando essas coisas acontecem, né? Eu, fulano, eu não posso ir a tal lugar porque eu tenho um compromisso com fulano. Aí, por um acaso, você encontra fulano, fala, né? Porque eu fiquei o dia inteiro em casa, não fiz nada, né? Aí você pensa, não, aquela pessoa mentiu. Não, por que a pessoa não pode contar a verdade pra mim, né? E muitas vezes, essa dificuldade das pessoas serem sinceras conosco vem da nossa incapacidade de lidar, né? De conversar mesmo. Hoje se fala tanto em socialização... E a gente não sabe lidar com o outro. Eu fui fazer uma entrevista de emprego, eu tentei, né, depois de ter filho, arrumar um emprego e desisti. Aí eu fui conversar com um amigo que é dono de agência em outro estado. Eu falei, fulano, não, tô indo, eu sou designer, né? Eu era. Eu falei, fulano, tô indo pra entrevista, eu quero me dar bem, eu quero esse emprego, me dá uma dica aí. Ele falou assim, olha, uma pessoa técnica a gente consegue. Mas aqui a gente não consegue uma pessoa que consegue se relacionar com os outros. Então, pra gente é muito mais importante uma pessoa madura que saiba se relacionar do que uma pessoa técnica. Porque isso a gente aprende, né? Técnico a gente aprende. E vamos ver aqui só as horas pra gente não perder a live. Tá. Então, então, o que eu tô... E isso é o antes da aurora, né? Eu falei tudo, mas não falei o que é o antes da aurora. O provérbio fala, né? Abençoada é a mulher que acorda antes do sol nascer. E eu ouvia isso, eu achava que era tudo muito poético, né? Que não, que bonito, né? A mulher acorda lá, né? Mas é tudo meio poesia, né? Todo mundo
As escrituras são muito poéticas, né? E claro, assim, a gente tem que olhar a realidade, né? Talvez a gente não precisa sempre acordar antes do sol nascer. Tem gente que me perguntou, não, mas aí esse clarão todo e é antes da aurora? Eu falei, não, né? Ao contrário. Mas esse é sempre uma coisa que eu digo pra mim, pra dizer hoje, né? Hoje, parece que a frase chama hoje, que é o hoje em latim. A Karina, se tiver isso, ela me corrige. Que é o hoje, né? O que nós temos é só hoje. Nós não temos amanhã. O nosso passado foi entregue à misericórdia de Deus. O nosso amanhã foi entregue à providência. Nós não temos o ontem e o amanhã, nós temos o hoje. E o que eu vou fazer com esse hoje? Esse minuto que está aqui na nossa frente, né? Esse minuto. A gente pode ser um minuto desperdiçado. Nós quantas vezes desperdiçamos? Quantas vezes a gente pegou um celular só para ver uma coisinha e passou horas? E quantas vezes a gente tinha, não, eu só tenho meia hora para limpar uma casa, que é o tempo da criança dormir. A gente botou o nosso coração onde ele não devia, a criança acordou, a casa não ficou limpa e o resto do dia virou um verdadeiro inferno, né? E nós somos capazes de levar para os outros o céu ou o inferno, né? E muitas vezes a consequência das nossas ações é um belo inferno. Então, você tem ali, alguém confia em você. Alguém confia em você para cuidar das crianças. A sua esposa talvez confie em você para que você saia às 6 horas e volte do trabalho. Então, aquela pessoa confia que você faça o melhor. Ah, mas por que eu vou fazer o meu melhor se fulano não tá fazendo? Nelson Rodrigues tem uma frase que eu vou trocar as palavras porque Nelson Rodrigues a gente só fala mais tarde. Mas ele fala, né, que a gente tem que ser melhor. Temos que ser melhor. Talvez isso não transforme o mundo em melhor, mas vai ser um imbecil, né, um miserável a menos. Então é isso, né? O ato de coragem tem que ser, não, precisamos ser um miserável a menos no mundo, né? Trazer menos miséria, menos inferno para as pessoas. Então é isso que nós temos no minuto. Quem aqui não conhece uma história de alguém que estava lá feliz, bonito da vida e morreu? E é isso, as pessoas morrem. Meu pai morreu numa noite, eu liguei pra ele pra contar pra ele que eu tinha comprado material escolar dos meus irmãos. E assim, a gente veio de uma realidade bem... A gente era bem, assim... A gente era pobre, né? A gente era pobre. Não que hoje eu não seja, mas a gente era pobre. Minha mãe chegava do serviço, nós íamos pedir arroz na casa dos vizinhos, dos meus avós, dos tios, quem estivesse por perto, pra fazer a janta. E isso pra mim não é motivo de sofrimento, ao contrário, é motivo de muito orgulho. Eu lembro da minha mãe nessa época e hoje também com muito orgulho. Se hoje o que eu sou hoje, se algo bom hoje em mim, veio da cena que eu vi da minha mãe muitas vezes em cima de uma máquina costurando. Mas voltando ao assunto, então, quando eu comecei a trabalhar, uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar material escolar dos meus irmãos, porque o nosso material escolar era sempre bem ruinzinho, né? Meu pai negociava muito preço, aquele sempre mais simples, então eu comprei um material muito bom para meus irmãos. E eu liguei pro meu pai e falei, pai, comprei material para meus irmãos. Ele, que bom, não sei o que lá. Aí eu falei, pai, você tá bem? Não, tô cansado. Aí no outro dia eu acordo com a notícia que ele simplesmente faleceu. Não deu nenhum aviso prévio, não é nada, só faleceu. Isso acontece, né? As pessoas morrem. E quando isso que nós temos hoje, um dia vai ser cobrado, né? Isso que não é um cartão de débito, que você tá ali, pagou e passou, tá novo. É um cartão de crédito. A conta vai vir. E quando Deus nos chamar, que vai perguntar? O que fizemos com os talentos que te deu? Que eu te dei, né? O que você fez com isso? Inclusive, eu lembro uma história de uma moça aqui da rua que eu não ela veio aqui na festinha dos meninos, eu não conhecia ela até então, trouxe o filhinho. Aí ela ficou conversando e nessa conversa ela dizia que não gostava da madrasta dela, que ela tratava muito mal a filha dela, ou o filho dela. E eu fiquei pensando nisso, né? Não foi, não, que ruim, né? E o que acontece que essa moça simplesmente faleceu. Ela internou no Natal, coitada. Internou no Natal e faleceu no Ano Novo. E o filhinho de 5 anos ficou com quem? Com a madrasta, né? Então, o que nós temos nessa vida? A gente tem muito pouco. E a gente tem muito pouco e vai prestar muita conta de tudo isso. Então, o Antes da Aurora veio disso, de uma urgência pra minha vida, pra me lembrar. O mundo urge, né? As pessoas têm necessidades, têm demandas, né? Nós precisamos tentar supri-las. E não podemos deixar que pequenas coisas bobas, né? Com relacionamento com as pessoas, com nossa preguiça, nosso corpo. A vida é muito curta pra ficar alimentando um corpo preguiçoso.
é tanta coisa para fazer. Nossa história, a gente fica falando, ah, quero fazer algo grande. A gente constrói algo grande todos os dias, com pequenos tijolinhos nós construímos algo grande um dia. E talvez a gente não tenha nossa história escrita em nenhum livro de história, né, de grandes pensadores, mas nossa vida está sendo escrita no livro da vida. Então, né, e que história que nós estamos querendo escrever nesse livro? As pessoas vivem como se nunca fossem morrer. Né? E é até curioso, né, que justamente as pessoas que vivem hoje como se a morte não importasse, diante dessa situação, pandemia imposta, são os que mais temem a morte. Porque sabe que aquela vida, né, aquela satisfação momentânea não perdura. E que diante só a gente ali aceitando essa realidade, vivendo com coragem, né, que orgulho, né, quem que não tem orgulho de um avô, de uma avó, de um conhecido, não, aquele senhor, eu nunca vi ele reclamando, aquele senhor, eu vi ele todo dia trabalhar. Uma das melhores lembranças que eu tenho do meu pai é que o dia que ele faleceu, ele trabalhava acho que 12 anos no mesmo lugar. A superiora dele ligou pra mim e falou assim, olha, quando seu pai não veio, eu sabia que tinha acontecido algo muito errado, porque ele nunca chegou atrasado em 12 anos. Ele nunca chegou atrasado. Agora me diz, né, quantas vezes a gente com um serviço bom, com ar-condicionado, né, recebendo ali, e a gente lamenta e sofre tanto por aquilo, né? E a gente compara, tem que comparar mesmo. A gente tem que ter a coragem de olhar para essas pessoas debaixo da ponte. Nossa, as pessoas não têm isso. Nós temos muito, né? Só de ter a ciência da verdade, a ciência da realidade e o poder de mudar isso, a gente já tem muito. Olha que tristeza, né? Você tá numa situação de vício, de dor que você não consegue mudar. Né? Olha que e a gente tem essa possibilidade. E é isso que Fulton Sheen diz no terceiro ponto que eu estava citando, né? Afastar da situação de pecado. Introspecção, voltando aqui, afastar da situação de pecado. Eu na minha adolescência eu não tinha os vícios que era comum ter, mas eu tinha muitos vícios. E hoje, de vez em quando, essas situações são me colocadas ainda, né? São me tentadas. Eu sinto certas tentações, a gente sente certas tentações. Porém, eu olho para meus filhos e falei, gente, eu não tenho condições, não tenho tempo de ter um vício agora, né? Eu tenho 3 filhos para criar, eu não posso saldar um vício agora. E há grandes vícios, né? E aos pequenos também. Então, é isso que ele fala no terceiro ponto, né? Um ato da vontade. Então, você precisa de separar, isolar esse problema e aceitá-lo. Você precisa depois afastar das situações que te colocam. O nosso imaginário é formado por muitas coisas que nós colocamos lá. E ele vem através dos 5 sentidos, né? Aquilo que nós vemos, que nós ouvimos, que nós sentimos. Então, não adianta você passar o dia inteiro muitas vezes. Eu sei que vai ser espinhoso para muita gente aqui, ouvindo que a amante também é gente, a amante precisa ser respeitada, eu gosto mesmo é de homem casado. E achar que você vai chegar diante de uma tentação e falar, não, eu passo o dia inteiro ouvindo que é aceitável ser amante, eu passo o dia inteiro ouvindo que amante também é gente, porém na situação, quando eu for colocado na situação, eu vou saber dizer não. É claro que você não vai, né? É muito fácil, mas é muito mais fácil você se afastar de uma situação antes de chegar nela do que quando tá ali abraçado com ela. Então, assim, é muito difícil também você ficar o dia inteiro ouvindo que, não, realmente, né? A gente tem um grupo lá de matrimônio e eu falei lá que essa questão, né? A primeira sugestão que você dá pra um casal não é o divórcio. Então, você fica o dia inteiro ouvindo, não, o divórcio mesmo, então... E na hora que você tiver um conflito, o que você vai pensar? Não, agora eu tô com um conflito com meu marido e eu sei que divórcio não aceitável. Não, você vai falar, olha, não, aquela fulana divorciou, né, aquela fulana também. Mas tem gente que vive bem, assim. E eu não tô querendo entrar nesse tema espinhoso, porque eu acho que ele dá mais uma hora. Mas o que eu tô dizendo assim, se você não vive conforme aquilo que você pensa, com aquilo que você acredita, você vai começar a acreditar conforme com aquilo que você vive. Ou você dá um ato de coragem, de despertar para a vida, de fazer suas ações, de parar de murmurar, parar de reclamar, de você olhar para aquela situação, para sua vida com amor, com generosidade, diante dos seus amigos, né? Junta aquela rodinha e começa aquela maledicência, né? E a maledicência ninguém chega, não, fulano não presta, tal. Nossa, você viu, né? Fulano, o que ele fez agora? A maledicência começa assim, né? Ela começa no toque suave. Então, se você não rompe com isso, bruscamente, às vezes, fala, fulano, vocês gostam de falar mal dos outros? Eu não quero.
Ah, não, mas só tá comentando assim. Então, na próxima vez, eles não vão te convidar pra rodinha da maledicência. Mas se você é sempre ali, né, morro, no, né, fulano, né? Não, pois é, fulano, né? Então vai chegar, eles vão continuar te incluindo nessa rodinha da maldade, né? E isso não é só um ato externo, é isso que rompe ali seu coração. E aqui no quarto ponto, o Futoshi diz, né? É uma filosofia sã de vida. Você tem que olhar para alguma coisa maior, ter inserido num contexto filosófico, religioso maior. Porque tem a tentação, mas também tem a dor, né? E diante dessa dor, dessa tentação, vão te fazer uma pergunta: você vai optar pelo martírio ou pela idolatria, né? Ou você vai ficar ou você vai idolatrar, romper aquilo que acredita. E assim, e Fulton Sheen diz uma coisa muito interessante, que, por exemplo, quando a gente doma algo, a gente não adestra para destruir. E quando a gente doma a nossa vontade, a gente está adestrando ela, né? Você adestra um cachorro, você doma um leão, você não quer destruí-lo. Destruí-lo você poderia. Você doma, você adestra porque você sabe que ele tem um potencial enorme, um valor, uma verdade enorme. Você adestra aquele cachorro, você adestra um cão de guarda ali porque você sabe, esse cachorro é muito bom. Eu quero ele aqui, mas eu quero ele bem. Né? Então aqui não é negação, não é destruição. Então quando a gente anula a nossa vontade, a gente não está aqui destruindo ela. Ao contrário, a gente está convertendo ela para o bem, né? Como é que eu vou converter aquela dor ali para o bem? Como é que eu vou converter aquele problema ali para o bem? Então, olhar para isso. Não, então, é uma questão de conversão, né? Eu vou olhar aquilo e vou conversar para o bem. E tem muitas formas de fazer isso. Eu acho que o primeiro ponto que eu sempre aconselho, para crianças até adultos, esse livro do Futoshi é o Rumo à Felicidade. Tem ele todo online, disponível na internet. E, por exemplo, quando você nos hábitos básicos, né? A gente sempre fala dos 4 hábitos básicos, que é higiene, sono, alimentação e ordem, né? A gente sempre pensa muito na criança. Não, as crianças precisam, tem que dormir cedo, tem que comer bem e tudo mais. Mas isso vale pro adulto também. Um adulto que se alimenta mal, que olha para um prato de comida como fosse um cachorro incapaz de dizer não, ele não pode dar o primeiro passo, né? Um adulto que a higiene não é boa, tem isso, né? As pessoas têm higiene que não são boas. E a gente não olha para a pessoa por questão de com repúdio. A gente olha para essa criança, olha, como que eu posso ajudá-la com esse problema, né? Há um fardo, como que eu alivio esse fardo? E mesma coisa com sono. Dormir bem faz uma pessoa. E dormir bem não é dormir muito. Eu, inclusive, quando eu comecei a acordar cedo, eu passava mal. Vomitar, deixa eu olhar. Eu passava mal, eu tinha ânsia de vômito, eu ficava cansada. E eu falava, não, eu não vou aguentar isso aqui por muito tempo, não. Aí com o tempo eu acostumei. Hoje eu durmo menos e fico menos cansada. O meu humor tá melhor. Engraçado, né? A gente acha que não tem que dormir um pouco mais. Às vezes a gente tem que dormir menos pra descansar um pouco mais. E dormir bem. Não é dormir com... Se você dorme com o celular na cara, o seu corpo ainda... O seu corpo pode estar tentando descansar, mas sua mente ainda não descansou. Então é todo um conjunto de hábitos e que te leva para um bem maior. E tudo isso leva para a ordem, né? Que a ordem não é só limpar a casa, embora a limpeza da casa esteja dentro da ordem, não está só dentro de um horário, embora isso seja parte da ordem. Então a ordem é você olhar como você, como ser humano, com dignidade, falar, inserir você na realidade, falar, essa é a minha realidade, eu vou viver aqui a partir dela, eu vou mudar aqui não por você, eu não tô mudando por mim, mas eu tô mudando a partir de mim. Então é a ordem, né? Você tá onde você precisa estar, onde Deus te quer, onde você precisa estar. E a partir disso mudar. Pela dignidade, pelo amor, pelo respeito e para aquilo que a gente fala, que a gente não falou, né? A felicidade. E a felicidade, ela não é alegria, né? Um bêbado pode estar alegre embora não esteja feliz, um drogado pode estar alegre embora não esteja feliz. A felicidade é cumprir o seu dever e cumprir com louvor. E se aquilo ali não está te completando no momento, você se pergunta, não, o que eu posso fazer além disso? E na minha vida, tudo isso começou acordando cedo. Porque eu percebi que eu não conseguiria conduzir minha vida da forma que eu estava conduzindo. Deixar um pouquinho o celular, né?
é até meio controverso, porque o meu trabalho depende do celular. Eu preciso estar na internet para trabalhar. E eu preciso estar presente o dia inteiro para trabalhar. Mas ao mesmo tempo ele me atrapalhava a trabalhar, né? Atrapalhava a viver. A gente sempre fala das crianças quando o assunto é celular, mas o celular coloca a gente no modo acelerado. A gente não consegue, por exemplo, se a gente fica muito próximo do celular, se concentrar num texto. Porque é uma disputa desproporcional. Você tem no celular, você tem ao mesmo tempo áudio, vídeo, e você tem lá várias abas, você muda de uma para outra muito rápido. Enquanto o texto está ali estático, ele espera que você faça algo, né? No celular você é o passivo, como no livro você vai pro ativo. E é muito difícil a transformação. Então, eu aconselho que... E quanto mais vocês afastarem do celular... E quando eu digo assim, se você trabalha com celular, tente providenciar um celular para trabalho, né? E o meu trabalho é o meu pessoal. Então, tente providenciar um celular para trabalho, porque a partir do momento que você fechar ali, fechou. Se você não necessita disso, é comunicar, cria o hábito, porque a gente acha, não, mas se eu não pegar o celular, fulano vai tentar falar comigo, não vai conseguir. Talvez a princípio não consiga mesmo, mas se um parente seu sabe, ó, até 11 horas, eu sei que ela não tocou o celular, ele não pegou, né? Eu sei que eu vou conseguir falar com ele. Se for uma coisa banal, eu te procurar naquele horário. Se for urgente, vai ligar. E se for mais urgente ainda, liga pra polícia, liga pros bombeiros, né? Liga pra ambulância. Então é isso, né? Falta 3 minutinhos. Talvez não tenha perguntas. Se alguém quiser perguntar, colocar alguma coisa, a gente já vai encerrar. Gente, vou ver se surge alguma pergunta, porque eu acho que tá meio lento aqui, mas enquanto isso eu vou falando que eu agradeço muito quem esteve aqui. É realmente um agradecimento sincero, eu avisei em cima da hora, né? E eu sei que quem tá aqui não tá aqui porque tá sobrando tempo, eu sei que é uma disposição, eu espero que sirva pra alguém. Eu vou tentar salvar, eu espero que não dê nada de errado, eu tentei deixar tudo pronto pra salvar. E se vocês acharem que pode ser útil pra alguém, pode mandar o link. Se alguém quiser fazer alguma consideração, observação, pode me chamar no privado também. Eu tô aqui e, se Deus quiser, nenhuma mulher, nenhuma família fica pra trás. Aí é indicação para as esposas, né? Eu vi uma pergunta aí que passou muito rápido. Bom, tem muita coisa. Mas uma coisa que me ajuda muito é São José Maria Escrivá. Né? Me perguntaram se eu participo de alguma comunidade. Não participo, mas tem uma que abrasa meu coração. Né? É o caminho de São José Maria Escrivá. Tem um caminho, tem um ponto, são pequenos livrinhos com trechos. E você tem um aplicativo que eu posso disponibilizar em algum lugar. Mas eu vou postar vou postar. Esse livro chama Rumo ao Altar, do Futoshi, um que eu citei. E o outro é de São José Maria Escrivá. São 5, mas você pode ler um trechinho de um parágrafo diário. Né? Eu acho que aqui tem uma pergunta. Não sei se é isso. Então é isso. Amanhã, isso, tem o Caminho Suca Forja, tem o Amigo de Cristo, o São Maria, tem muitos livrinhos bons. Amanhã a gente vai conversar sobre com a Thaís Smith. E depois, na sexta-feira, vamos conversar com a dona dos olhos mais lindos desse Instagram, que é a Ana. E no sábado, bem cedinho, vou conversar com a moça que também acorda antes da Aurora, que é a Jana. Então amanhã, segunda, terça, sexta e sábado, né? E nas próximas semanas eu tenho uma coisa muito bacana para apresentar. Quem quiser, eu vou ficar feliz. E isso, o que mais? E quem acordar cedo, quem conseguir acordar cedo, eu uso a hashtag antes da Aurora e me lembra muitas coisas, né? Marca a hashtag e me marca. Eu vou encerrar aqui, senão eu vou perder a live. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. Um beijinho. Tchau.